Olá, sou Rogério Leão, médico ginecologista e obstetra, especializado em reprodução humana, e mais um vídeo da série Explicando a Reprodução Assistida. No outro vídeo, eu expliquei todo o processo da coleta de óvulos. Agora eu vou falar sobre a transferência dos embriões. Diferente da coleta de óvulos, a transferência dos embriões é um procedimento muito mais simples. Não precisa de anestesia, é um procedimento indolor e realmente mais simples. Mas é um momento muito delicado e muito importante de todo o processo da fertilização in vitro, porque é o momento que estamos colocando os embriões lá dentro. Então, tudo tem que ir direitinho nessa fase, porque senão pode comprometer todo o tratamento. Primeiro, a paciente não precisa estar em jejum, porque não vai receber anestesia, mas é importante estar com a bexiga cheia. Por que a bexiga precisa estar cheia? Porque a gente vai fazer o procedimento guiado por ultrassom. É importante que seja guiado por ultrassom, porque a gente vai garantir onde está direitinho os embriões, se eles estão exatamente no lugar que a gente quer. Para fazer o ultrassom, a bexiga que está entre o transdutor e o útero, o fato dela estar cheia, o líquido ajuda a transmitir as ondas de ultrassom e, portanto, a imagem fica melhor e é muito mais seguro daí fazer o procedimento. Além disso, a bexiga cheia faz com que o útero, que é curvadinho para frente, ele fique mais retificado, o que facilita também a transferência. É muito importante também que a paciente tenha sido muito bem avaliada antes para saber se vai ter alguma dificuldade no processo da transferência. Nesse dia, então, da transferência, que é o grande dia, que a paciente está muito ansiosa, porque às vezes passou por muitas coletas até conseguir chegar, né, na transferência, ela, então, em posição ginecológica, vai passar um espéculo, que é como o aparelho que colhe Papa Nicolau, né, o bico de pato, para abrir a vagina e expor o colo. Então, vamos fazer uma higiene com o meio de cultura, tirar o excesso de muco se tiver no colo, e então vamos passar o catéter. O catéter, ele tem uma porção externa, primeiro, que ela é mais grossa, apesar dela ser flexível, mas ela é mais grossa, que a gente então vai passar externamente no colo. Para entendermos, aqui temos uma imagem de ultrassom. Aqui é o contorno externo do útero. Este é o colo, o orifício externo do colo, o canal cervical, o canal do colo, e o orifício interno, na entrada para o endométrio. E então, o endométrio, que é onde os embriões irão se implantar. Ele entra pelo colo, passa pelo orifício externo até o orifício interno do colo, onde entraria no endométrio, que é o tecidinho de dentro do útero. Ele só vai ficar, então, na entradinha porque ele é mais grosso. Então, se entrasse mais, ele poderia machucar esse endométrio que é muito frágil. Então, a embriologista vai preparar o outro catéter, que é o catéter interno, que é bem fininho, tá certo? E com uma seringa, em torno de 30 microlitros, uma quantidade muito pequena de líquido, a gente, então, vai passar esse catéter por dentro do outro e vamos guiando pelo ultrassom. A gente vê pelo ultrassom que o catéter externo está bem ali na entradinha, porque ele tem a pontinha bem brilhante ali no ultrassom. Então a gente vê lentamente o outro catéter entrando. Na verdade, o ideal é que ele esteja do terço médio para o fundo do útero, sem bater com o catéter no fundo do útero, porque bater com o catéter no fundo do útero, além de poder causar algum sangramento, pode fazer com que o útero tenha contrações que podem acabar deslocando depois o embrião. E a gente injeta, então, os embriões lá dentro. Ao injetar, a gente consegue ver esse líquido entrando e se depositando ali, né, nessa região do útero, fica um brilhinho, que é uma garantia que a gente vê que os embriões estão direitinho no lugar. Retiramos esse catéter e entregamos para o embriologista para ela verificar se o embrião não ficou retido. Às vezes o embrião fica preso no catéter.
não tem problema, a gente passa de novo o catéter e injeta os embriões de novo se for preciso. O fato de ficar retido no catéter, isso não vai comprometer a taxa de implantação desse embrião. Retiramos então o catéter, e a paciente daí fica em repouso, geralmente 20 minutos. Algumas pessoas não orientam repouso porque realmente os estudos mostram que não tem muita relação com as taxas de gravidez, mas nós recomendamos que fique pelo menos em repouso e nos próximos 3 dias um repouso relativo. Pode fazer suas atividades desde que não faça em excesso. Após a transferência, normalmente é feita algumas reposições hormonais, que às vezes ela já vem fazendo, de estradiol e progesterona, que são hormônios importantes para a manutenção da gravidez. Nós fazemos também alguns controles de dosagens hormonais de estradiol e progesterona para ver se os hormônios estão no nível adequado ou se temos que aumentar as doses desses hormônios. Depois de 10 dias da transferência dos embriões, então vamos fazer o exame de beta-HCG para ter certeza que deu certo a implantação. E dando positivo esse teste de gravidez, a gente faz o ultrassom depois de 2 semanas para confirmar se teve a implantação do embrião, quando os saquinhos gestacionais implantaram, se o embrião já tem batimento. Lembrando que esses hormônios, então, estradiol e progesterona, essa suplementação vai ser mantida até o 3º mês de gestação, porque nesse tempo a placenta já se formou e dela produz todos os hormônios e daí então segue uma gestação, como se fosse uma gestação espontânea. Ser guiado por ultrassom. Com o ultrassom, a gente consegue ver direitinho a posição do útero, ver onde está o catéter, se os embriões foram depositados no lugar certo, ou seja, é muito maior a taxa de gravidez usando o ultrassom abdominal na transferência. Por isso, a segunda dica é que a bexiga seja cheia. O ultrassom o abdominal é muito melhor quando a gente está com a bexiga cheia, pela visualização melhor. Além disso, a posição que o útero fica mais retificado facilita a passagem do catéter quando a bexiga está cheia. Importante, antes de mais nada, limpar o colo com o meio de cultura, tirando o excesso de muco, porque se eles ficam presos no catéter, pode prejudicar a saída do embrião. O tipo de catéter também é importante, normalmente a gente utiliza os catéteres flexíveis, porque eles traumatizam menos, e é importante que eles sejam ecogênicos, ou seja, que eles sejam fáceis de ser visualizado no ultrassom. Importante que o catéter, ao ser introduzido, não bata no fundo uterino. Ao bater no fundo uterino, você poderia dar contrações que pode deslocar o embrião, pode causar sangramento e machucar o endométrio. O local que a gente vai injetar os embriões, o ideal é que seja em torno de 1,5 centímetro do fundo uterino. Normalmente a gente coloca no terço médio do útero para o fundo. Então passou a metade do útero um pouquinho mais para cima. Na hora de injetar, é importante que seja injetado lentamente, porque isso vai traumatizar menos o endométrio e tem menos chance de seu embrião se deslocar muito fora do lugar que a gente quer. A gotinha que a gente visualizou no vídeo, quando a gente injeta os embriões, o ideal é que se dissolva um pouquinho para o fundo. Importante, após injetar os embriões, que reavalie esse catéter para ver se o embrião não ficou retido, porque pode acontecer do embrião ficar retido, e se o embrião ficar retido no catéter, a gente estaria perdendo se a gente não verificasse. Então, e se caso ele esteja, a gente pode reintroduzir o embrião sem prejuízo. Outra coisa que é importante é o tempo que o embrião fica fora da incubadora. Então, o ideal é que a gente passe aquele catéter externo, tenha certeza que ele está bem posicionado, para então montar o catéter interno. Importante nessa fase também que a embriologista tenha muita experiência para montar esse catéter rápido, já passar para a gente, para então a gente injetar os embriões. Outra coisa importante nisso é que o laboratório seja bem próximo, né? Normalmente eles já são acoplados com a sala de transferência para que o embrião não fique tendo que ser deslocado e não fique muito tempo fora. Presença de sangue no catéter externo não tem tanto problema, mas a presença de sangue no catéter interno pode prejudicar também a taxa de implantação. O ideal é que não tenham. Por isso também não bater no fundo, que ao bater no fundo tem mais risco de sangue no catéter. Evitar as contrações uterinas é essencial.
Por isso, a gente tem que evitar usar pinças que peguem o colo, que às vezes é necessário, mas o ideal é evitar, porque isso induz contrações uterinas. Não bater no fundo, como eu já disse, porque isso induz também contrações uterinas. E pode ser usado algumas medicações para relaxar o útero e evitar substâncias que possam dar contrações uterinas, como inibidores da prostaglandina, embora os estudos são controversos do real benefício, ou em algumas situações pode ser usado também inibidores de receptor de ocitocina, no caso o atosiban, que tem alguns estudos mostrando que pode ter algum benefício em alguns casos. Em relação ao repouso após a transferência, na verdade as pacientes se preocupam se ao levantar poderia o embrião escorrer, né, e sair pelo colo. Mas isso não acontece. Na verdade, a cavidade endometrial é uma cavidade virtual. Na verdade, as paredes estão colabadas, as duas paredes do endométrio, e o embrião está ali preso e ele não vai escorrer com a gravidade, a não ser que haja contrações uterinas que possam expulsar esse embrião. Então ele fica ali bem retido, dele não passa através do colo. E às vezes, quando a paciente levanta, pode sentir escorrer um líquido, que é na verdade o meio de cultura que a gente lavou o colo e a vagina. Então, mas não é o embrião que está saindo. E os estudos realmente mostram que não há diferença na taxa de gravidez ficando de repouso ou não. Tanto o repouso logo após a transferência, como o repouso após alguns dias. Apesar dos estudos realmente não mostrarem essa diferença, nós normalmente recomendamos 20 minutos de repouso e nos primeiros 3 dias após a transferência, um repouso relativo, que pode fazer suas atividades do dia a dia, mas sem abusos e evitar ter relação. As relações sexuais podem aumentar as contrações uterinas. A nossa orientação do repouso é mais para um relaxamento da paciente e também para que ela não faça outras atividades, para concentrar toda aquela circulação para a pelve dela e ela relaxar naquele momento que é muito importante para a paciente. Mas, de novo, falando do ponto de vista de taxa de gravidez, o repouso não parece interferir.